Olha só, chegou o Natal aqui no Plantão Brasil e a nossa árvore de Natal não poderia deixar de ter estrelas vermelhas, né? Aqui no Plantão Brasil a estrela que a gente gosta é vermelha. E vamos agora falar do assunto do vídeo, que é o José Levi de Amaral, que é o advogado-geral da União, foi humilhado no STF ontem e hoje tudo indica que ele voltará a ser humilhado. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o PDT e o PTB entraram com 2 recursos no STF sobre a obrigatoriedade da vacina. O PTB do Roberto Jefferson entrou com recurso para que a vacina não seja obrigatória e o PDT entrou com o recurso para que a vacina seja obrigatória, para que o STF determine qual o tipo de obrigatoriedade, o que acontece com quem não vai tomar vacina e coisas assim. Antes disso, um segundo, porque você tem que saber de uma coisa. No Brasil, a vacina já é obrigatória. A vacina é obrigatória. Planos de vacinação no Brasil são todos obrigatórios. Quando tem vacinação para criança, é obrigatória. E quem não toma vacina sofre algum tipo de sanção. Não pode entrar em escola pública, não pode usar algum tipo de serviço público. Isso já é assim no Brasil. Outra coisa é que alguns meses atrás o Bolsonaro assinou uma lei, e aí foi o Bolsonaro que assinou, e aí você vê o tamanho, o intelecto desse asno que é o nosso presidente, que assina sem ler coisas importantes. Ele assinou uma lei que torna a vacinação até compulsória. Compulsória é diferente de obrigatória. Obrigatória, assim, é como o voto é obrigatório no Brasil. O voto não é compulsório. Se você não votar, tudo bem, mas aí você não pode tirar passaporte, você não pode assumir cargo em concurso público, você não pode fazer uma série de coisas. Mas compulsório seria a polícia ir na sua casa e te obrigar a votar. Essa é a diferença, para que fique claro. Outra, quem é o advogado-geral da União? O advogado-geral da União que foi humilhado, ele é o advogado da União, ou seja, do governo Bolsonaro em ações que tramitam em qualquer instância, mas geralmente no STF. Por quê? Porque o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, a pessoa dele, ele tem os advogados dele, inclusive era o Assef, que tá lá cheio de problema, que escondeu o Queiroz. A União, o governo Bolsonaro, tem o advogado-geral da União, que é escolhido pelo Bolsonaro e que vai defender os interesses do governo Bolsonaro. E aí é ele quem foi humilhado na votação da vacina na STF ontem. Eu vou falar disso, mas antes, um segundinho antes de eu falar qual foi a humilhação e qual é a decisão que o STF está se inclinando a tomar sobre a vacina. Antes de eu falar disso, se inscreve no canal se você é contra o Bolsonaro e se você é a favor da esquerda voltar ao Brasil. É um segundinho de graça você se inscrever no canal e você ajuda a gente a fortalecer a oposição no Bolsonaro, a oposição ao Bolsonaro, tanto nas ruas como aqui nas redes sociais, porque aqui a gente faz ativismo, a gente vai pra cima dos bolsonaristas. No finalzinho do vídeo, eu vou mostrar aqui um vídeo do nosso carro de som. A gente coloca carros de som contra o Bolsonaro. Rodou em Natal essa semana. Ontem rodou em Florianópolis, mas os vídeos não ficaram muito bons. Vai rodar de novo amanhã em Florianópolis com outra empresa que a gente achou. E aí os vídeos estarão melhores. Aí eu vou mostrar aqui e no meu Twitter. E quem quiser ajudar as ações do canal, a gente coloca outdoors, carros de som, tudo contra o Bolsonaro, a gente faz e vai pra cima. Quem quiser ajudar, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net. É o Pix para quem quiser ajudar com qualquer quantia. Ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Você clicando, você já ajuda as ações contra o Bolsonaro e para fortalecer a oposição ao bolsonarismo. Mas ó, um segundinho, se inscrever no canal não custa nada. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, Apoie-se, conta bancária, tudo escrito ali para quem quiser ajudar, no primeiro comentário. Mas agora vamos falar sobre o advogado-geral da União sendo humilhado. Olha só, o José Levi de Amaral, que é o advogado-geral da União, foi escolhido pelo governo Bolsonaro. Logo que ele foi escolhido pelo Bolsonaro, muita gente na mídia, principalmente esse pessoal da Globo, do Estadão, da Folha, esses que apoiaram a eleição do Bolsonaro, mas agora fingem que não, sabe esse pessoal? Tipo a Vera Magalhães, que falou que o Estadão falou que era uma escolha muito difícil, ela tweetou aquilo, falou, realmente é difícil essa escolha entre o Bolsonaro e Haddad, são os dois extremos. Pois bem, esse pessoal aí que apoiou o golpe na Dilma e apoia a desgraça que o Brasil está vivendo hoje, eles estavam falando, não, quando o Bolsonaro escolheu esse advogado, falaram, olha, esse advogado, ele vai usar uma intelectualidade dele, ele vai defender, claro, os interesses do governo Bolsonaro em tudo ou em quase tudo, mas ele vai ter algum tipo de autonomia. Quando for uma questão assim muito óbvia, obviamente que ele vai pro lado da ciência, pro lado da razoabilidade, assim, alguma pessoa racional. Não. Não foi isso que aconteceu. A ação do PDT e do PTB queriam que o STF esclarecesse sobre a obrigatoriedade da vacina. Aí começou o julgamento no STF. E aí começou o Procurador-Geral da República, que é o Augusto Aras, que tem que dar o parecer dele. Augusto Aras falou, olha, a vacina já é obrigatória no Brasil, mas
a obrigatoriedade não é condução coercitiva. Quer dizer, o cara é obrigado a tomar vacina, mas ninguém pode chegar a tirar o cara da casa dele e obrigá-lo a tomar vacina. Coisa que o Bolsonaro assinou em projeto de lei nesse ano. Assinou sem ler, provavelmente não interessa. Ele assinou e tá valendo. Ou seja, tá. Aí veio o advogado-geral da União e aí começou a abobrinha. Ele começou a discursar e aí ele começou a falar, olha, nenhuma vacina ainda foi aprovada. Como é que vocês querem discutir vacinação se não tem nem vacina aprovada? Só que aí tem um problema jurídico. E aí não é uma coisa assim da sua opinião ser a favor ou contra a vacina. É uma coisa do cara sendo advogado-geral da União, uma coisa que qualquer advogado assim recém-formado sabe, ou que teria lido esse processo saberia, é o seguinte, o processo estava julgando vacinas no Brasil, não a vacina A, vacina da Oxford, vacina do Butantan, vacina da Pfizer, não estava julgando se qualquer uma dessas vacinas fosse obrigatória, não. Estava julgando se vacinação no Brasil, inclusive o julgamento da STF cria jurisprudência, ou seja, o que é decidido serve para casos futuros, se a vacinação no Brasil, em casos assim, tem que ser obrigatória ou se não tem que ser. E se for obrigatória, o que acontece com quem não tomar vacina? E se não for obrigatória, quais são os termos? Ou se pode ser até compulsória. Depende do que o STF vai decidir. Ainda não decidiu. Começou a decidir. E aí ele começa a falar e falar, não, mas não tem como decidir isso agora, vamos deixar para depois. São erros jurídicos assim que os ministros do STF estavam assim, tipo, boquiabertos. Eles não acreditavam no que estava acontecendo ali. Assim, pô, meu, colocaram um cara que está no primeiro semestre de Direito para ser advogado-geral da União. Esse cara não entende nada do que ele está falando. Ele não leu o processo, sabe? Ele passou uma vergonha do tamanho, assim, eu, Thiago, assistindo, ó, já mereço o like e a inscrição, só porque eu assisti essa pataquada. Eu queria me esconder, sabe? Às vezes dá vontade de pegar alguma coisa e me esconder, assim, falando, nossa, que vergonha. Aí começou o voto do Lewandowski. O Lewandowski é o ministro do STF, que é o relator do tema. Toda vez que há algum processo no STF, o processo é sorteado e um dos ministros se torna o relator do caso, ou seja, ele dá o relatório dele e o primeiro voto. E aí os outros, quando eles votam, ou eles acompanham o relator, e aí eu posso te dizer, baseado em estatísticas, a maioria das vezes acompanham o relator, o STF acompanha o relator, parcialmente ou completamente. Tá, e ele dá a opinião dele, o primeiro voto, e o Lewandowski deu o primeiro voto. Aí o Lewandowski começa a falar, ele começa a dar uma alfinetada atrás da outra no advogado-geral da União, escolhido pelo Bolsonaro e representando o governo Bolsonaro, ou seja, uma humilhação não só para esse advogado, é uma humilhação pro governo Bolsonaro. E ele começa a falar, olha, aqui a gente está julgando sobre as vacinas, sobre todas as vacinas. Inclusive, quando você faz um julgamento desse, quando você faz uma defesa contra ou a favor da obrigatoriedade, você tem que falar como se a vacina já existisse, porque não tem como você falar, talvez exista, talvez não venha a existir. Não, a gente está julgando aqui para o seguinte, no momento que tiver vacina vai ser obrigatório ou não? Não é isso. Aí ele falou, temos que julgar agora, porque o Brasil não tem nem plano de vacinação direito ainda, o Brasil não tem data, no caso ele falou sobre data. E aí o Lewandowski começa o voto e ele propõe uma coisa que eu, Thiago, concordo que é o que já está na lei. Na verdade, o que ele propõe é o que já está na lei, que é o seguinte, o governo nacional, o governo federal, que é o governo Bolsonaro, pode colaborar ou não com estados e municípios, mas a vacinação é obrigatória no Brasil. A vacinação tem que ser feita a todo mundo, tem que ser disponibilizada para todo mundo de graça e quem não se vacinar não vai ter condução coercitiva na casa da pessoa. Para mim, infelizmente, eu adoraria que tivesse. Esse pessoal não gosta de ditadura, pô. Os bolsonaristas não adoram uma ditadura militar, não queriam intervenção militar. Ia ser lindo chegar um militar, dar um pé na porta da casa de um bolsonarista, pegar ele assim pelo cangote e dar uma injeção nele e falar, você vai tomar vacina. Isso é lindo, é a intervenção militar que eles querem, pô. Pediram isso, mas não, o STF vai pelo que está na lei, ó. Inclusive tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, quando eu estudava em escola pública, só se falava no ECA. Eu estudei no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, tenho 32 anos. E aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre vacinação, inclusive o Lewandowski cita isso e fala, ó, criança que não se vacina, que não toma as vacinas que são obrigatórias no calendário de vacinação, não podem se matricular em escolas públicas, por exemplo. Há fiscalização sobre isso? Não há? Eu, Thiago, não sei, aí é questão dos estados e municípios, mas a lei diz isso, o ECA diz isso, por exemplo. Ele cita isso e ele fala, ó, ele cita uma série de medidas para quem não tomar vacina, por exemplo, não pode
não pode concorrer a cargos ou não pode assumir cargos públicos, ou seja, o cara passou num concurso público, vai pedir a carteirinha de vacinação. Se toma a vacina? Ah, não, então sai. Próximo, sai, Bolsonaro. Acho ótimo, acho lindo. Não pode entrar em algumas repartições públicas. No caso de crianças, não podem se matricular em escolas. No caso de adultos, não podem se matricular em universidades. E aí abre inclusive o precedente, não, abre assim a possibilidade para que empresas usem a carteirinha de vacinação como requisito para alguma coisa. Por exemplo, uma empresa aérea diz, olha, só viaja aqui de avião quem está vacinado. A partir da data tal, que imagina que a vacina já começa a ser disponibilizada para toda a população. A partir da data tal, só viaja quem está vacinado. Não estando vacinado, ou você vacine-se, ou você vai de outra maneira. Aí uma empresa de ônibus, imagina, fala, ó, só entra no ônibus aqui quem tiver vacinado, porque a gente não quer correr o risco de colocar o coronavírus nos tubos aqui de ar-condicionado do ônibus, ou no caso do avião, e aí contaminar alguma pessoa uma mulher que está grávida, contaminar uma pessoa idosa que tem alergia, uma pessoa que é muito idosa e não pode tomar vacina, aí você mata uma pessoa só porque você é um babaca que não quis tomar vacina? Não. Então as empresas vão poder colocar assim, empecilhos para quem não se vacinar. Esse foi o voto do ministro Lewandowski, que obviamente era uma alfinetada atrás da outra, assim, uma pancada atrás da outra no advogado-geral da União. E aí o governo Bolsonaro hoje já entendeu o recado da população, um recado principalmente que vem de outros países do mundo, que estão vacinando e estão mostrando isso, e está um clamor mundial pela vacina. Na Europa só se fala vacina, que todo mundo vê lá o Reino Unido se vacinando, todo mundo vê vacinação em massa nos Estados Unidos, e aí imagina o cidadão lá da Alemanha, da Itália, da Polônia, de Portugal, da Espanha, fala, pô, peraí, estão se vacinando e eu não tô, por quê? Eu quero a vacina, e aqui no Brasil também. O Bolsonaro está tentando convencer as pessoas contra a vacina, eu expliquei isso aqui porque que a partir do momento que o Queiroz for vacinado, ele volta para a jaula, que é o lugar dele. O lugar do Queiroz é pegar uma jaula, trancar e jogar a chave fora. Só voltar lá para dar as refeições dele por dia, ponto, acabou. Só traz a chave de novo, faz uma cópia de segurança, para o dia que ele delatar o Bolsonaro, aí pode diminuir um pouquinho a pena do Queiroz, eu aceito. Você aceita diminuir a pena do Queiroz se ele delatar o Bolsonaro, se ele estiver preso? Eu aceito. Delatando o Bolsonaro e prendendo o Bolsonaro, tá ótimo. Aí o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro não quer a vacina tão cedo por conta disso, mas hoje o Bolsonaro assinou uma medida provisória destinando 20 bilhões de reais para vacinação. Só que tem uma outra coisa. Ontem foi votada finalmente a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um spoiler, porque essa discussão vai se estender nos próximos meses. Não foi votado nenhum orçamento adicional para a campanha de vacinação. E quem organizou para que isso não fosse votado foi o governo Bolsonaro, que organizou isso e aí contou também com a grande falta de interesse do Centrão e de vários deputados, e aí conseguiu passar isso sem que muita gente percebesse. Mas não tem verba hoje, vamos votar depois os destaques nos próximos meses dessa lei, porque primeiro se vota o projeto inteiro e depois vai votando cada ponto. Então pode ser adicionado no futuro, muito provavelmente o pessoal do Centrão e da esquerda vai conseguir adicionar, porque o Bolsonaro não ganha nada no Congresso. E aí eles conseguiram enfiar por um pouquinho, assim, sem ninguém perceber que não tem hoje um orçamento definido para vacinação. E o Bolsonaro tirou 20 bilhões, ele assinou uma medida provisória, vai ter 20 bilhões para vacinação, mas não sabe quando, nem como e nem de onde ele vai tirar essa grana, porque na Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi votada não tem de onde tirar essa grana, não foi separado esse dinheiro. Vamos ver os próximos episódios, mas a gente tem que seguir firme na oposição ao desgoverno, porque a gente tá claro que o Bolsonaro, o que ele quer é matar mais gente. E a gente aqui denuncia no Plantão Brasil. Vou mostrar o nosso carro de som que rodou em Natal por 8 horas. Sexta-feira 4, essa segunda-feira mais 4, e rodou ontem 4 horas o nosso carro de som. Aí não foi um carro, foi uma moto, por isso que a gente trocou de empresa. A gente contratou um carro de som em Florianópolis, mas era uma moto. O som também era muito alto, mas não dá para fazer vídeo. Não adianta a gente contratar um carro de som, uma moto de som, e não dá para eu mostrar aqui para vocês, não dá para eu mostrar no Twitter direito. Os vídeos ficaram muito ruins, a gente contratou uma empresa que é um carro, e aí vai dar para mostrar. E olha só aqui o de Natal, que legal. Bolsonaro
Se faltasse luz aqui, você também nos deixaria mais de 15 dias no escuro, como o Amapá? É bom lembrar que Bolsonaro foi contra o auxílio de R$ 600 e foi ele quem cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem? Enquanto as pessoas morrem de Covid, esses testes custaram quase 300 milhões e vão estragar. Enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro, por que o Caixa Tem dá tanto problema? Aí, esse é o texto, rodou 4 horas lá o carro de som. E quem quiser apoiar tem o nosso Pix, apoia@plantãobrasil.net, ou embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. É isso, falou!